Romerinho chegou com mais uma história aleatória da semana. E olha só, no próximo dia 3 de novembro vai rolar a eleição dos Estados Unidos da América. Na verdade, os americanos já estão votando enquanto esse vídeo está sendo gravado. Mas olha só, tem tanta eleição rolando por aí, por que a gente vai falar logo dos Estados Unidos? Nesse vídeo eu vou te contar como é que essa eleição maluca funciona, qual é a história dessa eleição, que é a mais antiga das repúblicas contemporâneas, e por que essa eleição é importante aqui para o nosso Brasil. E olha só, segredo nosso, mas eu descobri uma forma de prever o resultado das eleições dos Estados Unidos da América. Você duvida? Então espera até o final do vídeo, mas até lá, curte o vídeo, compartilhe o canal e ó, sobe a vinheta, Marinette! Agora olha só, essa eleição dos Estados Unidos é muito diferente, por exemplo, da eleição aqui no Brasil, onde você vota diretamente num candidato para presidente. Lá nos Estados Unidos, os votos eles são por estado. Cada estado tem um número certo de votos para o presidente. E esse número de votos é proporcional ao tamanho da população. Isso quer dizer que estados mais populosos, como a Califórnia ou Nova York, têm mais votos para presidente. Então o que acontece? Você define o número de votos de cada estado de acordo com o número de deputados mais o número de senadores. Isso não dá tantos votos assim não. Isso quer dizer que, por exemplo, estados como a Flórida e Nova York têm 29 votos. Então você tem um total de 538 votos para o presidente da República. Só 538 votos? Sim, porque os 538 votos representam todos os milhões de americanos. Então como é que funciona desde o início? No dia marcado para a eleição, o eleitor vai nas urnas e escolher entre os dois principais partidos do país, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Se o seu candidato ganhar dentro do seu estado, todos os votos do seu estado vão para esse candidato. E aí que está o segredo da eleição dos Estados Unidos. Os votos do estado não são proporcionais aos votos dos eleitores. Isso quer dizer que, por exemplo, na Flórida, onde você tem 29 votos, se 55% dos eleitores votaram nos democratas e 45% votaram nos republicanos, essa proporção não vai se refletir nos 29 votos dos estados. Os americanos chamam isso de "the winner takes it all", ou seja, o vencedor leva tudo. Quem ganhar, leva todos os 29 votos do estado. Então, estados tradicionalmente identificados com um ou outro partido acabam nem tendo campanha eleitoral. Agora, tem alguns estados que são chamados de swing states, estados que trocam de tendência de um tempo para o outro, por vários motivos. Às vezes é por conta da imigração, às vezes é por conta da economia, às vezes é por conta da política externa. Nesses estados, a campanha é um vale-tudo. É fake news, é campanha de rua, é debate, dedo na cara, é loucura. Mas, gente do céu, não seria mais fácil se o povo só votasse no presidente e ver quem tem mais votos? As coisas não são complicadas porque as pessoas querem que elas sejam complicadas. Tudo isso tem uma história. E a história dos Estados Unidos explica perfeitamente por que a eleição é complicada assim. Então, olha só, se você for lembrar um pouquinho do passado dos Estados Unidos, você vai lembrar que na independência dos Estados Unidos, eles eram 13 colônias, que se formaram em 13 estados, proclamando uma república. Então, para conseguir fazer a independência, você precisou da união dos 13 representantes de cada estado para aprovar no Congresso da Filadélfia a guerra contra a Inglaterra. Então, cada estado precisava de um líder, de um representante e de membros eleitos no Congresso. Ali, o federalismo americano já ficava muito claro. Uma vez independente, os Estados Unidos começaram a fazer uma expansão para o oeste e novos estados foram sendo agregados na União. Isso significa que você tem estados muito grandes, mas sem nenhuma população. E aí, os Estados Unidos, que era essencialmente dividido
entre um norte mais industrial, urbano, e um sul muito mais agrário, exportador e escravista, estavam já disputando quem ia ser a grande hegemonia dessa nova república. O sul estava preocupado que, pelo norte ter mais população, o norte conseguiria controlar todas as eleições. Então, nas primeiras eleições, o sul já conseguiu garantir que as eleições fossem pelos colégios eleitorais. Assim, a vontade dos estados prevaleceria sobre a vontade de um estado mais populoso do que os outros. E quanto mais estados novos foram sendo agregados, mais esses estados novos foram sendo beneficiados com esse sistema. Pegou esse visu? Então é por isso que a primeira eleição americana poderia ser extremamente polêmica, mas a primeira eleição americana acabou tendo um consenso. O primeiro presidente americano, ele não era de nenhum partido, ele não se filiou em nenhum partido e ele era uma unanimidade para norte e sul. George Washington, o grande líder do exército revolucionário, acabou unificando as tendências políticas. Mas logo durante o governo dele, as dissidências já iriam começar a formar os primeiros partidos políticos dos Estados Unidos. Logo se organizou no entorno do presidente um partido que ficou conhecido como Partido Federalista, que era encabeçado pelo Alexander Hamilton. Um cara muito conhecido, principalmente hoje em dia, por criar o sistema financeiro americano e formar uma política que privilegiava um governo forte, respeitando as legislações estaduais. Agora, em oposição ao Hamilton, surgiu o partido do famoso Thomas Jefferson, o cara que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. O Jefferson, ele criou um partido alinhado aos interesses do Sul, que era um partido que na época se chamava Partido Democrata Republicano. Democrata Republicano, tudo junto. Nossa, eles não têm nem criatividade, né? Custava botar um P no início, fazer um PDR. Pô, brincadeira. Brasileiro que sabe fazer nome de partido, né? Mas então, o Partido Democrata Republicano, ou melhor dizendo, o Partido do Jefferson, ele se opunha ao Partido Federalista do Norte. Por muitos anos, esses dois partidos disputaram as eleições e disputaram o comando central dos Estados Unidos. Acabou que o federalista deixou de existir e o Partido Democrata Republicano do Jefferson se tornou somente o Partido Democrata. O curioso é que esse Partido Democrata, ele é muito diferente do Partido Democrata de hoje em dia, porque em 1860, na beira da Guerra da Secessão, o Partido Democrata era o partido que apoiava os fazendeiros escravistas do Sul, enquanto surgiu um novo partido que se intitulou de um Partido Republicano, que era composto por liberais, ex-escravos e defensores da abolição da escravidão. O Partido Republicano elegeu seu primeiro presidente, chamado Abraham Lincoln. E essa história você talvez já deva ouvir falar. Lincoln aboliu a escravidão, a Guerra de Secessão fez com que os estados do Sul lutassem contra os estados do Norte, numa das guerras mais sangrentas da história da América, que por fim teve a vitória do Norte. O Partido Republicano vai governar por uma sucessão de mandatos até o final do século XIX e entrando no século XX. Mas no século XX a situação já é outra, os interesses já são outros. Na década de 1930, os Estados Unidos entrou na sua maior crise econômica de todos os tempos. E qual era a política do Partido Republicano? Qual era a política do presidente dos Estados Unidos? O liberalismo econômico. O Estado não se interferia na economia. Isso significava que a população ficou desempregada, miserável, e o presidente ficou sem ações. E é aí que o Partido Democrata, aquele velho partido que ninguém dava mais bola, fez uma reviravolta com Franklin Delano Roosevelt, que reestruturou o partido, ganhou as eleições e introduziu o liberalismo keynesiano. Um liberalismo que introduziu o chamado New Deal, uma proposta de reconstruir o Estado americano com investimentos do governo,
fazendo com que a população, principalmente a população mais pobre, as minorias negras, hispânicas e toda a população urbana, preferisse esse Partido Democrata ao Partido Republicano. Então, finalmente, temos os democratas e os republicanos contemporâneos, como conhecemos hoje em dia. No final do século passado, a gente teve vários períodos de alternância de poder entre democratas e republicanos. E é interessante perceber como é que cada época refletia momentos em que a população ora queria uma política mais republicana, ora queria uma política mais democrata. E a gente tem vários exemplos sobre isso. O Franklin Delano Roosevelt prometeu uma política que iria atender a classe trabalhadora, que iria conceder previdência social, que ia conceder emprego, que ia tirar a população da miséria. Então, claramente, a população voltou para os democratas. Já no período da Guerra Fria, você tem o presidente Nixon, um republicano inveterado, que chega para desbancar os democratas, prometendo uma política mais dura de enfrentamento à União Soviética. E assim, com Nixon, a escalada da Guerra do Vietnã aumentou. Mas como a Guerra do Vietnã foi a primeira guerra a ser televisionada ao vivo para o mundo inteiro, ao mesmo tempo que os Estados Unidos queria se mostrar forte perante a União Soviética, os americanos ficaram horrorizados com todos os crimes de guerra ocorridos no Vietnã. E assim o movimento Paz e Amor tomou conta do território americano. E isso influenciou tanto no processo de impeachment e na renúncia do presidente Nixon, tanto quanto nos resultados das próximas eleições, que vão eleger o presidente Jimmy Carter ao cargo do presidente dos Estados Unidos. Jimmy Carter ficou conhecido internacionalmente pelo seu reconhecimento aos direitos humanos, mas internamente a economia deixou a desejar e o desenvolvimento econômico ficou abaixo do esperado. Isso significa que os americanos escolheram nas próximas eleições um candidato republicano que fosse voltar com um American Way of Life e um desenvolvimento maior. E assim eles escolheram o republicano Ronald Reagan. Agora, Reagan foi muito criticado em sua ação com as minorias e também toda a sua criminalização da guerra contra as drogas. A década de 80 e o início da década de 90 marcou um período social muito conturbado nos Estados Unidos. E adivinha, na década de 90, esses motivos vão levar os americanos a escolherem um outro democrata para assumir a presidência. E assim é eleito Bill Clinton, um democrata que vai ser um dos primeiros presidentes a investir num sistema de saúde público. Claro que as tendências políticas e sociais podem definir uma eleição e a gente tem que ficar muito atento para o que tem acontecido recentemente, porque essa eleição de agora está dando o que falar. Gente, em 2020 a gente tem uma pandemia de coronavírus, a gente teve o famoso caso George Floyd, que levantou os Estados Unidos contra o racismo, e é claro, o presidente Trump está tentando se reeleger para o segundo mandato. E o que a gente pode falar sobre uma eleição tão turbulenta em pleno 2020? Aí que eu vou lançar a braba e vem comigo porque eu descobri um método de reconhecimento de padrões estatísticos feito e desenvolvido por um historiador e um sismólogo russo da União Soviética. Pois é, se você acha que eu estou falando besteira, se liga. O método criado pelo historiador Alan Richman e pelo sismólogo Vladimir Kaylis-Borok já conseguiu prever eleições desde a década de 80. Eles só erraram um resultado e, por sinal, é a eleição mais polêmica de todos os tempos. A eleição que deu a vitória ao presidente George W. Bush. Uma eleição que ele ganhou somente por 2 votinhos de delegados indecisos depois de um mês de apuração. Esse método, gente, ele foi criado por um sismólogo. Então, na real, ele foi feito para prever quando iriam ocorrer terremotos. Agora, o historiador entrou na parada e conseguiu, junto com o sismólogo, identificar uma série de fatores determinantes para o resultado de uma eleição. E eles foram reduzindo esses fatores para o método ficar um pouco mais dinâmico. Depois de enumerar todos esses fatores e colocar os candidatos nessas posições,
o método aponta qual candidato é o mais favorável a vencer as eleições. E adivinha quem é que vai ganhar as eleições dos Estados Unidos em 2020? A princípio, o resultado seria favorável para o candidato democrata Joe Biden. Mas tem muitos fatores externos que podem alterar essa eleição. Afinal de contas, a gente está falando de uma previsão. Uma previsão que foi inventada por um método de um modelo científico da década de 80. Então, esse modelo não levava em conta as redes sociais, as fake news, o sistema de correio que está sendo muito usado nas eleições atuais e sabe-se lá como essa eleição vai terminar. Então fique esperto, acompanhe essa eleição de perto, porque isso pode influenciar diretamente as relações internacionais dos Estados Unidos com o Brasil. Pois é, os governos têm que ter um entendimento em comum. Então a gente tem que ficar de olho. Valeu? E para você que está assistindo esse vídeo até agora e você que comentou no último vídeo do História Aleatória, agora eu vou ler os seus comentários. Então vamos lá. A Juliana Dares falou que a melhor parte do vídeo foi me ver cantando, porque parecia muito que eu era aqueles cantores maravilhosos da Voz. Tu tá de brincadeira, né, garoto? Pelo amor de Deus, essa voz aqui. O Lucas Tavares falou assim: Romerinho, você é... Não posso falar isso não, meu querido. Então um beijo para o Lucas Tavares, um beijo pro Reaper FF, um abraço pro Renato, um abraço pro Paulo Rangel Barbosa, que mandou, meu Deus, provavelmente atônito de ver eu cantando alucinadamente. Um abraço pra Camilinha e um abraço pro Luiz Júnior, que mandou uma nota 1 elevado a 1 milhão, que eu não tenho a menor ideia de quando esse número termina. Valeu, galera!